Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Canta, igreja, glorifica. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Ele está aqui presente, ouvindo cada louvor, cada hino. Agradeço a rica e maravilhosa oportunidade. Glória a Deus. Vamos também com nosso irmão Alexandre, meu sobrinho aqui, ele vai louvar o hino e depois a ministração da palavra está com o nosso presbítero Vinícius. Ele vai aqui trazer a mensagem nesta noite, se assim o pastor permitir. Amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Para mim é motivo de alegria estar diante dos irmãos e diante do Senhor. E antes de tudo eu quero deixar para os irmãos Isaías capítulo 37, que diz assim: naquela noite o anjo do Senhor foi até o acampamento do Assírio e matou 185.000. E quando os sobreviventes acordaram, só viram os cadáveres. O que eu olho nesse texto, e é rapidinho, titio, que ele disse que eu só tinha 7 minutos, né? Aí é rapidinho. E o que eu olho nesse texto e vejo, irmãos, é que não adianta você se levantar contra Deus. Porque eu estava ali, quem me olhava dali via que eu estava dando uma risadinha. Mas eu estava dando uma risadinha da situação que o rei se encontrou. Porque a Bíblia vai dizer que no dia seguinte ele levantou o acampamento e ó, ficou a mula, foi embora. Em Isaías no capítulo 43 e o verso 13 diz que antes que houvesse dia, eu sou. Glória a Deus. E não há ninguém que possa escapar da minha presença. Operando eu, quem impedirá? Às vezes nós estamos diante de tantas coisas e começamos a nos desesperar. Mas Deus, Ele manda te dizer: cala-te. Eu estou no controle. Eu estou tomando conta. Glória a Deus. Eu sou projeto, eu tenho projeto na tua vida. A caminhada, Sérgio Lopes. A caminhada. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor que... Melhor escolha?
Tens tu lido a história Da dura cruz, a qual Jesus morreu, 7 minutos. Mas eu vou não. desfazendo as trevas, raiou a luz. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho, minha história. Do mundo eu me afastei, deixei as ilusões, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. Em meio à tua mão, eu vi que a tua mão, no meio da visão, me conduzia. Se antes eu soubesse como é doce te servir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. Em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Se antes eu soubesse como é doce te servir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Se antes eu soubesse como é doce te servir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Eu peço perdão aos irmãos, porque às vezes minha voz fica um pouco cansada por ter insuficiência cardíaca. Eu me sinto um pouco cansado às vezes e sai falhando, mas Deus sabe de tudo, né? Eu peço ao meu tio aqui perdão, porque passei 2 minutos, mas Deus sabe de tudo. Glória a Deus. Amém, né? Vamos ver agora nosso irmão, nosso prefeito Vinícius. Ele está dizendo que veio do trabalho aqui, pedindo para que vai, prega aí, porque eu estou assim. Mas veio do trabalho, irmão, mas se esforçou para chegar aqui, então não vão aí nos despedir nós vazios, né? Ele sempre tem a reserva. Glória a Deus por isso. Ele mesmo aqui faz a leitura, ele mesmo ora e já vai ministrando a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Quem puder ficar de pé, quem não puder, não tem problema. Nós iremos ler 2 versículos em 2 livros diferentes, amém? Amém. Êxodo capítulo 3. Vamos falar de libertação nessa noite. Glória a Deus. Esse é o segundo livro da Bíblia. Segundo livro da Bíblia, Êxodo depois de Gênesis. Escrito pelo mesmo autor. Êxodo 3.
e o versículo 8. E depois a gente vai ler João capítulo 8. Amém? Êxodo capítulo 3, versículo 8 diz assim: Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Amém? Amém. João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 34, 35 e 36. Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, fica para sempre. Versículo 36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Amém? Vamos orar. Pai amado e eterno Deus, queremos te louvar e render graças a Ti por Tua presença nessa noite, Senhor, e por Tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Apresenta a Ti, Senhor, a minha pessoa, que não tenho nada, que não sou nada, que não posso nada, se de Ti não for me dado, Pai. Mas que nesse momento eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor abra o entendimento da Tua igreja, do Teu povo que aqui se encontra, Pai. Que o Senhor abra os ouvidos daquele que está ouvindo a Tua palavra através desse aparelho de som, Pai. E que nessa noite o Teu Espírito vá de encontro ao coração dessa pessoa, Pai, para libertar ele desse pecado que o mundo, Senhor, alimenta dia após dia, Pai. Fica conosco e nos ajude, Pai. Essa é a oração que nós te fazemos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Para sentar, meus irmãos. Meus irmãos, quando a gente lê o livro do Êxodo, a gente vai ver a história de um homem chamado Moisés. O homem que foi levantado por Deus para uma missão, com uma finalidade, com uma tarefa muito difícil: guiar o povo pelo deserto e também libertar esse povo da mão de Faraó. O povo se encontrava numa escravidão pela permissão do próprio Deus, que permitiu que o povo fosse para a terra do Egito e ali viesse a se encontrar sobre a escravidão governada por Faraó. A Bíblia vai dizer que o povo estava sofrendo muito, o povo estava passando por uma opressão muito grande. O povo não sabia mais o que era ter felicidade, o que era ter alegria. O povo não sabia o que era ter uma vida leve, porque estava fazendo aquilo que não queria fazer. Faraó estava designando tarefas para o povo de Deus, como que multiplicar a produção de tijolos, multiplicar a produção de bens materiais, para que o povo do Egito viesse a se beneficiar. A Bíblia diz que quanto mais o povo de Deus ele era oprimido, quanto mais o povo de Deus sofria, quanto mais o povo de Deus chorava, lamentava, mais o povo de Deus crescia, mais o povo de Deus se fortalecia. Aonde há sofrimento, há também crescimento para a igreja de Deus. Era necessário que o povo viesse a entender que Deus iria enviar para eles uma solução, uma resposta, um fim para aquela escravidão. A Bíblia diz no capítulo 2 do Êxodo que vai nascer um menino de uma mulher e um homem descendente da tribo de Levi. Esse menino se chama Moisés, um menino que não teve vida fácil. Aos 3 meses de idade teve que passar por uma experiência de sair do colo materno e ir às margens do rio Nilo para que não viesse a morrer, porque Faraó tinha dado ordem para os seus servos, também para as parteiras. Qual era a ordem? Todo recém-nascido, se for menino, matem, mas se for menina, deixem morrer, aleluia, deixem viver. Faraó queria impedir o crescimento do povo de Deus, mas Deus já tinha designado Moisés para cumprir o propósito dele na terra dos egípcios. A Bíblia diz que quando Moisés está às margens do rio Nilo, a filha de Faraó vai ali para tomar banho com as suas servas, e aquele menino que foi posto ali para morrer, para ficar perdido, para não
não ter destino, aleluia, ele agora vai ser resgatado. A filha de Faraó pega Moisés e leva para dentro do palácio, para ali criar, amamentar, proteger. E aos 40 anos de idade, Moisés já adulto, ele vai sair do palácio aonde se encontrava. E quando ele sai, ele vai ver dois homens brigando, um egípcio e um hebreu. Eu quero que o povo entenda que o povo hebreu era o povo de Deus. O povo egípcio, trazendo uma analogia para o dia de hoje, é o povo que se encontra no mundo. E ali tinha um homem do Egito que estava espancando um homem do povo hebreu. E Moisés, ele vai se posicionar, ele vai matar aquele homem para defender o seu próprio irmão, porque Moisés corria no seu sangue o DNA do povo hebreu. E Deus já tinha designado para Moisés que ele viesse a libertar e a proteger o seu próprio povo. A Bíblia diz que quando ele mata o egípcio, ele enterra na areia, e no outro dia ele sai também, vai ver dois homens brigando agora, dois hebreus. E Moisés pergunta: por que você está ferindo um ao outro, sendo você da mesma família, do mesmo sangue, sendo vocês irmãos? E aí um vai olhar para Moisés e vai dizer: quem te colocou como juiz e libertador sobre nós? Quem te pôs sobre príncipe sobre nós? Quem te deu autoridade sobre nossas vidas? Quererás fazer tu o que fizesse com aquele egípcio? Quererás tu matar a gente? E Moisés entendeu que ali descobriram o que ele tinha feito. Ele vai fugir, vai para o deserto de Midian, e ali ele vai ficar na casa de um homem chamado Jetro, vai constituir uma família. E 40 anos depois, Deus vai ter um encontro com Moisés numa sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E nessa sarça vai sair uma voz chamando Moisés 2 vezes: Moisés, Moisés. E quando ele se vira, ele pergunta quem é, e Deus começa a se revelar. Mas antes dele se aproximar da sarça, Deus deu uma ordem para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar aonde tu estás é terra santa. Porque era santo? Porque a presença de Deus estava naquele lugar, estava naquele monte. Eu não posso pensar que eu vou chegar no céu se eu não tiver em santidade com Deus, e não tenho como obter santidade se não confessar o nome de Jesus, se não renunciar à carne, se não renunciar à terra, se não confessar os meus pecados, se não confessar o nome de Jesus. Eu não vou poder chegar ao céu vivendo no mundo de toda maneira, de qualquer jeito, fazendo o que eu quero, dizendo que eu posso isso, que eu posso aquilo. Não, o céu só é para quem é obediente, o céu só é para quem é servo, o céu só é para quem quer se santificar e agradar o Deus que nos salvou. Aleluia. Aleluia. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Quando Moisés entende isso, Deus agora vai trazer para a vida de Moisés uma responsabilidade, o ministério. E ele diz: eu vi o sofrimento do meu povo, eu vi o que Faraó está fazendo com o meu povo, por isso eu desci com o propósito de libertar o meu povo da escravidão, de tirar o meu povo do sofrimento, de tirar o meu povo da dor. E tu, Moisés, tu irás lá, eu irei contigo, e através da tua vida eu tirarei o povo daquela terra e colocarei numa terra que eu já tenho preparado para eles, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. O que Deus está dizendo para Moisés é: o povo vai gozar de felicidade, o povo vai sair do sofrimento, o povo vai sair da escravidão, porque eu vi o sofrimento do meu povo. E toda vez que Deus vê o nosso sofrimento, Ele sempre envia uma solução. A solução estava em Moisés. O ministério, a responsabilidade, a tarefa estava sobre Moisés. Quando Moisés chegou lá, Deus já tinha avisado para ele: eu irei endurecer o coração de Faraó, ele não deixará o meu povo sair de lá, mas por causa disso eu ferirei os egípcios com meus prodígios, com meus milagres, com as minhas maravilhas. E qual foi o primeiro sinal que Deus operou? Moisés chegou para Faraó e disse: o Deus dos hebreus mandou eu vir aqui, te deu ordem para libertar o povo dele, para deixar que o povo vá para o deserto, para deixar que o povo vá adorar.
libertar. Mas diz a Bíblia que o coração de Faraó se endureceu ainda mais. E aí Deus deu a ordem para Moisés e para Arão: pega o bordão que está na tua mão, toca nessas águas e eu tornarei elas em sangue. Cada vez mais que Faraó não deixava o povo sair, mais Deus feria o Egito. Aleluia. Tem gente que só chega na presença de Deus pelo aperto. Uma porta de emprego fechando, uma enfermidade batendo na porta do corpo, no coração, uma perca familiar, uma crise alimentícia, uma crise no relacionamento. Tem gente que precisa ser apertado para poder sair do mundo. Oh, glória. Aleluia. Ainda depois que as águas se tornaram sangue, Faraó não deixou o povo sair. E Deus continuou a ferir o povo do Egito. Cada vez mais que Moisés ia: libera o povo, deixa o povo ir. E Faraó dizia: o povo não vai sair daqui, vai continuar servindo. Mas Deus derramava castigo sobre os egípcios. Tem gente que vai passar por perca para poder entender que às vezes é necessário perder para poder ganhar em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E será que nós estamos preparados para enfrentar a perca? Será que nós estamos preparados para a mão de Deus operar nas nossas vidas? Às vezes a gente pensa que é forte demais, que suporta muita coisa, mas só um aperto de Deus a gente grita por socorro. A gente clama pela presença dEle. A última praga foi uma praga terrível, irmão. Deus deu a ordem. Eu estou adiantando por causa do tempo. Deus deu a ordem para Moisés ir mais uma vez até Faraó: manda o povo ir embora, deixa o povo ir embora. Aí quando o Faraó não deixou, Deus deu a ordem: matem um animal, pegue o sangue e passe nas ombreiras da casa. No dia de hoje, na porta. Quando o anjo da morte passar, a casa que tiver com sangue, ele vai passar direto, e ali não haverá morte. Mas a casa que não tiver o sangue representando o sangue de Jesus, a morte para e a morte é executada. O que aconteceu? Todos os primogênitos, seja criança, adolescente, jovem, adulto, que estava na casa e não tinha marca no sangue, morreu. E o povo do Egito foi castigado mais uma vez. Quando isso aconteceu, Faraó viu que não podia suportar o aperto de Deus. Aí disse: deixa esse povo ir embora. Libere o povo, liberta o povo, deixa o povo ir. Eu não quero esse povo aqui mais não. Aí se cumpriu o propósito de Deus na vida de Moisés. Escute bem. Moisés, ele foi enviado para libertar o povo da mão de Faraó. E Moisés aponta para Jesus, o nosso Salvador e o nosso Libertador. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, aquele que nele não crê, esse já está condenado. Aleluia. Jesus veio com a missão, com o propósito de salvar a humanidade, de libertar a humanidade do pecado, de tirar o homem das garras de Satanás. Jesus foi para a cruz com o propósito de perdoar os nossos pecados, e todo aquele que confessa o nome de Jesus, ele recebe o sangue de Jesus, e a morte não tem mais poder sobre a vida dele. Glória a Deus. A morte não tem mais poder sobre a vida da igreja. Nós vencemos a morte. Sim, vencemos. Porque a Bíblia diz que a morte não foi capaz de reter Jesus, de parar Jesus, não foi capaz. E em Cristo, nós também fomos libertos do pecado e vitoriosos sobre a morte. Aleluia. Quando chega João capítulo 8, o povo está ouvindo Jesus pregar. E Jesus disse: todo aquele que não confessa o meu nome, que não me segue,
ele é escravo. Aí falaram, como pode nós sermos escravos se nunca servimos a ninguém? Aí Jesus diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O mundo está preso nas garras de Satanás. O mundo está preso na prostituição, na cachaça, no cigarro, na cocaína, na maconha, na cola. O mundo está preso nessas práticas pecaminosas que não agrada a Deus. Tem tanta gente andando por aí como um zumbi, irmão, me perdoe a palavra, como um zumbi que não tem vida própria, que não tem vida em Cristo, não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, não tem sentido de vida, não tem destino, não tem rumo. Por quê? Porque está preso nas mãos do inimigo. Até às vezes nem quer fazer, mas faz, porque já não tem mais poder sobre o seu próprio corpo. As drogas dominam, a mentira domina. É por isso que Jesus disse, todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Glória a Deus. E o versículo 36, Jesus continua pregando e diz, mas se o Filho, falando dele mesmo, se o Filho verdadeiramente vos libertar. Por que ele disse isso? Porque tem gente que aceita Jesus, mas é uma conversão insincera, não tem mudança de vida, não tem renúncia, Aleluia. não tem paz na alma. Aí Jesus disse, se eu verdadeiramente entrar na vida de vocês que está no pecado, eu liberto vocês e o inimigo não tem mais autoridade sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Eu fui liberto por Jesus. Glória a Deus. A igreja foi liberta por Jesus. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. E você que está aí no mundo, você compra casa, carro, moto, você compra alimentos, você compra bebida, você compra o que você quiser. Você só não compra a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que é pela graça de Deus que nós somos salvos. Não é pelas obras. Não. Não é pelo mérito do homem. É pelo amor de Deus. É pela graça de Deus. É pela misericórdia de Deus. O que vai ter de gente, meu Deus do céu, clamando a Deus no dia do juízo, haverá milhares, 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 e Deus não irá responder esses clamores. Ele quer libertar hoje. Ele quer libertar nessa noite. Ele quer libertar no dia de amanhã. Ele quer libertar depois de amanhã. Jesus sempre está pronto para libertar o homem do pecado e trazer salvação para a vida dele. Mas ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas aqui está um povo que aceitou o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando é para pregar milagre, a gente prega. Quando é para pregar juízo, a gente também prega. Porque Deus mandou Moisés libertar o povo. E Jesus também veio com esse propósito. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, existindo na forma de Deus, ele não se orgulhou, ele não considerou a ser igual a Deus, ter a forma de Deus. Ele esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo. Ele se fez semelhante a nós carnes e ele ainda se humilhou. Por que ele se humilhou? Porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus exaltou Jesus de uma maneira que colocou o nome dele acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele exaltou o nosso Salvador. E hoje nós estamos aqui porque nós fomos libertos pela sua obra na cruz do Calvário. Aleluia. E eis aqui um aviso para essa comunidade. E digo sem medo de errar. Não sei o dia, não sei a hora, não sei quando, não sei. Mas aqui há um aviso para essa comunidade. Ontem pela manhã, Deus me mostrou 2 mortes aqui dentro. Aleluia.
Glória a Deus. Se você quiser crer, creia. Senão o problema não é meu. 2 mortes. Eu vi um homem sendo atirado do terceiro andar de um desses blocos para o chão. É um aviso para essa comunidade. Até o chão morria e o corpo ficava lá. Era muita correria. Os corredores, era muita gente correndo desesperado. E eu estava num desses corredores. Tentava correr e Deus não deixava. Por quê? Porque eu estava debaixo da presença dele. Aleluia. Glória a Deus. Ele estava me livrando desse momento. E o corpo primeiro que estava lá no chão foi recolhido por um homem. E depois apareceu outro corpo. 2 mortes. Eu estou pedindo a Deus que isso não seja real. E estou clamando a Deus por misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Mas se for, como eu creio, vai ter choro, vai ter muita correria. Mas Deus manda todo crente não se desesperar. Aleluia. Glória a Deus. Porque está chegando a hora de Deus descer com juízo sobre esse lugar. Tudo tem limite, até a paciência do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Tudo tem limite. Jesus quer salvar, quer libertar, quer transformar, mas o povo ouve e não quer Jesus. Então vai ser necessário um sinal. Um sinal. Assim como foi feito no Egito. Vai ser necessário aqui dentro. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não me conformei com esta era, por isso espera, em Deus espera. Graças a Deus pela palavra que foi aqui ministrada, graças a Deus por tudo, né? O louvor aqui que a irmã Graça, ela cantou aqui, se a cruz falasse. Eu entendo a levita tá falando assim, se a cruz se expressasse para aquelas pessoas que não entendem, né? Mas para a igreja, a cruz, ela fala que a gente deve ser crucificado com Cristo. Não é para estar nos pés da cruz, é para estar crucificado com Ele. E a gente aqui faz um convite àqueles que ouviu a palavra de Deus, se quiser nesta hora abrir o seu coração para Jesus lhe aceitar, o momento é esse. Às vezes as pessoas ficam constrangidas, né, com vergonha. Às vezes a pessoa não tem vergonha de fazer tantas coisas por aí, mas de chegar perto aos pés de Jesus e se drobar, sente vergonha. Aí você da sua casa mesmo, você pode clamar a Deus aí, aceitar, aleluia, pedir para que Ele lhe aceite, e Jesus Ele vai aceitar, porque Ele não faz a excepção de pessoas para salvar. A palavra foi pregada, aqui a gente louvou. Agora vamos ouvir o pastor João aí terminar com a oração e dar a bênção apostólica, nos pedir para casa embaixo do sangue do Cordeiro, amém? Amém, Jesus. Na casa de vocês, nos ombrais, tem o sangue lá? Amém. Se tiver o sangue, foi com isopo, que é uma planta que ele pegou e saiu, foi Josué e outro saiu molhando os ombrais da porta. Se tiver o sangue, não tem como alcançar a morte, porque a vida chegou primeiro. Amém? Levanta o pastor João. Salve a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo que foi citado nessa noite, pelos versículos, louvores e depois pela santa, infinita e gloriosa palavra. Então agradeço a Deus estar aqui mais uma sexta-feira trazendo Ide e Anunciai para este lugar. As palavras têm sido sempre palavra de aperto, porque quando Deus manda trazer palavra de aperto é porque Ele está vendo o que está acontecendo no lugar e no recinto. Né? Nós se alegramos. Vamos orar agradecendo ao grandioso Deus nessa noite. Eu dou graças a Deus aos irmãos que vieram, a nossa irmã Graça, a nossa irmã da Neve, nossa irmã Maria, a nossa irmã Glauci e a nossa irmã
a nossa dirigente Luana, né? Luana, como dela? A filha de Graça, como dela? Maiara, né? E a nossa irmã Maiara, graças a Deus, a nossa dirigente, que ela está trabalhando para isso, se Deus quer, né? Nós agradecemos a Deus por tudo. Vamos orar, quem mais precisa de oração? Maravilhoso Deus, Pai, estamos na Tua presença, encerrando esse trabalho nesta noite maravilhosa e grandiosa divina. Pai querido e Pai amado, Deus eterno, altíssimo, soberano, majestoso e Criador divino. Creio na Tua palavra, na Tua promessa, creio no Teu poder. Pai querido, abençoa Teus servos que estão aqui, a eles que vieram trazer a Tua palavra. Abençoa Tuas servas que vieram louvar, glorificar o Teu nome e exaltar a Ti. Pai querido, abençoa esses blocos, Pai, dai força, sabedoria e vigor. Tira o mau pensamento, Pai. Ó Senhor Deus, acalma, Pai, esta tempestade nesse lugar. Deus querido, Deus amado, Pai, abençoa os comerciantes dessa hora. Pai querido, que ele bota o pão em cima da mesa, através, Pai, da Tua santa permissão. Deus eterno, Deus altíssimo, Deus soberano, abençoa, Pai, todas as criancinhas deste lugar. Pai querido e Pai amado, abençoa Teus servos que aqui estão. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em Deus seu nome, que vive e reina para todos sempre. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus eterno, as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja Guedim. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até sexta-feira novamente. Amém, Jesus.